conversar agora com a psicóloga Daniela Maciel, formada Boa pela noite. Universidade Federal do Recôncavo Baiano, neuropsicóloga em formação e atende toda semana na Ultra Clinique, não é isso, Daniela? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco com informação de qualidade. E é isso aí, eu faço parte da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelo NASF, atendo em algumas unidades de saúde. Nas sextas-feiras eu também atendo em Valença e Ituberá, e aqui na Ultra Clinique, dia de terça à tarde. Bom, então terça à tarde aqui na Ultra Clinique em Santo Antônio de Jesus. Daniela, nós tínhamos convidado, né, a psicóloga Daniela, para falar conosco aqui sobre a Covid. Vamos falar sobre a Covid. Mas eu estava conversando com ela aqui no intervalo sobre, infelizmente, essa notícia de hoje, meu caro Paulo Sérgio, de uma jovem, hoje, uma jovem de 24 anos, que deu entrada no hospital regional. Ela chegou a registrar queixa, foi vítima de um estupro. O homem, segundo a versão dela, aparentando com trajes, aparentando morar na rua, abordou com uma arma branca e uma lâmina. Ela relatou que este homem chegou até a raspar a sobrancelha dela, né? Cortou a calça dela com essa lâmina que ele estava usando e tal. Mas antes, na semana passada, nós colocamos a notícia aqui de segurança, uma pessoa que tinha um trabalho normal em um estabelecimento aqui na cidade, muito conhecido e denunciado pelo abuso, por ter abusado suas filhas, as próprias filhas. Nós noticiamos também, com uma filha, se não me engano, de 8, outra de 11. Nós noticiamos também que os acusados de darem bebida, suspeita até terem dado drogas para uma criança de 8 anos, essa criança chegou a apontar os autores, né? Esses acusados, depois de um período de 45 dias presos, estão soltos. Situações aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, doutora Daniela, falando sobre, mudando um pouquinho a pauta, porque a gente precisa falar para essas pessoas, para essas mulheres, para as mães dessas crianças, para essas vítimas, porque são situações que o delegado disse: olha, Léo, isso é o que chega ao conhecimento de vocês. Nós fazemos de tudo para que, atendendo a pedido da família, que os casos não sejam publicizados, mesmo preservando a identidade das vítimas. Ou seja, esse tipo de abuso acontece com uma frequência muito maior do que aquilo que nós sabemos e que já nos choca. Então, doutora, como atua? A senhora atende, a senhora acompanha, chega ali a acompanhar garotas, mulheres, depois de um trauma desse? Sim, infelizmente é muito comum a gente receber na clínica pessoas com sofrimento psíquico, tanto que foram abusadas, como familiares, como mães, como pessoas que participaram de situações onde ocorreu abuso. Então, em situações como essa, é fundamental o apoio psicológico a toda a família. Então, o primeiro passo é a denúncia, né? Isso parece que ocorreu. Então, se faz a denúncia, se procura as autoridades para que esse agressor ele seja punido, haja uma forma de atender essa família, mas garantindo que isso não volte a acontecer. Então, são situações que não é simples a gente compreender, porque às vezes a gente pensa, poxa, essa mãe não viu, ou essa pessoa não viu, será que não pediu socorro? Não é tão simples assim de compreender o contexto intrafamiliar de uma família que passa por uma situação de abuso sexual. Tanto essa situação, como você falou, da menina que foi abusada, da jovem que foi abusada na rua, como também o abuso dentro da própria casa pelo seu próprio pai. Então, o apoio psicológico às crianças é de fundamental importância, porque o abuso sexual ele deixa sequelas
diversas, então pode desencadear diversos transtornos, dificuldades de aprendizagem, dificuldade cognitiva, de relacionamento. Então são muitas coisas que podem acontecer com essas crianças se elas não tiverem o suporte profissional adequado. E a família, a mãe, as outras pessoas envolvidas também precisa de uma rede de acolhimento. Nesse momento, é interessante que os vizinhos, os amigos, a população não fique procurando saber detalhes dessa família, porque a família já está em um sofrimento intenso. Então, quanto mais discrição houver para proteger tanto a identidade, como também o sofrimento, como também o psicológico dessas pessoas, e a gente poder encaminhar para os profissionais adequados. Se puder procurar uma clínica particular que atenda crianças, ótimo. Se não, tem o CRAS, tem o CAPS, tem o CREAS, tem as unidades de saúde que têm também oferecido um apoio nesses casos. Então, é interessante pensar em tudo isso. Bom, e tem nessa situação, às vezes não é só com palavras, né, doutora? Muitas vezes o pessoal olha diferente na rua, a pessoa, imagine o trauma que a pessoa fica, por mais que alguém não por mais que não seja divulgado, ela já tem toda aquela situação de como ela fica, de como ela vai olhar, de como ela, sabe, realmente uma situação delicada, imagino, principalmente para crianças, né? Sim, na vítima é muito comum uma autoestima totalmente baixa, a autoimagem prejudicada, o isolamento, o distanciamento, às vezes episódios de depressão, de ansiedade intensos. A vítima pode desenvolver um medo de qualquer situação. Por quê? Porque ela foi invadida, ela foi agredida dentro do lugar que seria o lugar de oferecer segurança, de oferecer proteção. Então, se aquele era o lugar de proteção e ocorreu a violência, tudo agora passa a ser um fator de causar medo, de causar até mesmo um pavor a essas vítimas. Então, por isso a importância de ter esse acompanhamento psicológico para que essa vítima ela possa falar, ela possa abrir os seus medos, falar sobre o episódio e começar a desenvolver estratégias de enfrentamento. Nunca vai ser esquecido o que aconteceu. Raras as vezes pode acontecer que há um apagão, a vítima esquece o que aconteceu, mas não é muito comum. Geralmente aquilo é lembrado repetidamente, quando vê a figura que é semelhante à figura do agressor, quando vê situações semelhantes, vozes, ou a criança está sozinha, ou até mesmo um carinho de alguém que não oferece perigo, mas esse toque pode trazer a memória e a lembrança da agressão. Então, tudo agora se torna um pouco desorganizado nesse desenvolvimento do ciclo vital mesmo. Se é uma criança, ela está numa fase de desenvolvimento. Isso pode acontecer também uma regressão. A criança que tem, por exemplo, 10 anos, 8 anos, ela pode começar a se comportar como uma criança de 3, 4 anos, voltar a ter comportamentos que ela tinha quando ainda era muito pequena, ou se retrair, ou até achar também que é culpada. É muito comum a vítima de abuso sexual achar que é culpada, e é aí que a gente trabalha com a questão da conscientização. Nada justifica um abuso, não existe nenhum comportamento que a mulher possa emitir ou algum tipo de roupa que ela possa vestir que provoque ou justifique um abuso sexual. Então isso é crime e precisa ser, sim, divulgado, punido e apoio de toda a rede que funciona, toda a rede de acolhimento, que são esses equipamentos que eu falei, que o CAPS, o CRAS, no caso de famílias que não têm condições de pagar um tratamento particular. Então, é necessário esse apoio e esse acolhimento, sim. Muito bem, 18h55, nós estamos com apoio, meus amigos, da Ultra Clinic. Tem psicologia, tem fisioterapia, tá bom? Você já conhece a qualidade da Ultra Clinic quando se trata de precisão de seus exames, né? Mas tem outros atendimentos também que você pode ligar e agendar pelo 3631-3755,
Então, Ultra Clinique sempre aqui conosco, tá bom? Doutora, voltando a falar agora sobre outra pauta que nós havíamos combinado, que foi a nossa... deixa eu só corrigir aqui o telefone da Ultra Clinique, 3631-2533. E também 8864-8304 para você agendar a sua consulta. Nesses tempos de Covid, o psicológico de muita gente está abalado. Ou antes da Covid, ou com alguma sequela, não sei, alguma situação depois da Covid. Quais as situações mais comuns que a senhora tem enfrentado? Desde o medo, a ansiedade, desde algum efeito, alguma mudança pelo fato da pessoa ter realmente ficado mais em casa, pouco contato social com quem era acostumado. A gente sabe que o ser humano é assim, tem gente que gosta de ficar sozinho o maior tempo possível, mas tem gente que não consegue ficar só, sem interagir, sem comunicar. E aí essa mudança forçada para ele fica complicado no seu dia a dia, isso vem causando alguma situação. Então, como é que a senhora analisa o comportamento das pessoas nesse período? Olha, é muito, como você mesmo falou, o que está mais comum acontecendo, chegando para nós na clínica, é a ansiedade patológica, é o transtorno de ansiedade generalizado em vários níveis mais leves, médios e mais graves. Como a gente analisa um nível mais grave? Um nível onde aquela pessoa, o indivíduo, ele perde a funcionalidade. Ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue executar tarefas que eram simples. Então, nesse contexto da Covid, principalmente no início da pandemia, eu não sei se você se lembra, mas a gente viu e vivenciou um terror muito grande. Aquela sensação de morte, logo quando tudo começou. Então, era um medo muito grande, era a divulgação das informações, porém, nós não estamos preparados para esse tipo de informação, para isso que nós vivemos, esse contexto que nós vivemos. Então, quando tudo parou, quando começou a divulgação e a informação de que nós tínhamos que ficar em casa, sem ter contato, sem visitar familiares, sem poder se expor, saindo apenas para fazer as atividades essenciais, começou então a surgir o sofrimento psíquico mais intenso. Por quê? Porque nesse momento, quem é a rede de apoio que todos nós temos? Todos nós temos amigos, temos familiares, as pessoas que trabalham têm os colegas de trabalho, então a gente tem aquelas pessoas que fazem parte do nosso contexto diário. Então, quando isso foi retirado de uma forma imediata, não foi gradativa, ninguém foi preparado para a pandemia, para viver a situação do Covid. Então, quando a gente começou a enfrentar de forma radical o isolamento e o distanciamento, começou a surgir, então, episódios depressivos, os transtornos de ansiedade, algumas pessoas entraram em surtos psicóticos. Eu recebi pacientes na clínica que teve surto psicótico, e aí a gente enfrenta, poxa, como lidar com tudo isso? O que é que a gente pode fazer? Então, a gente precisa buscar ajuda, porque por mais que algumas pessoas ainda tenham esse tabu de que, eu não vou ao psicólogo, né? Eu não preciso de psicólogo, eu estou bem. Então, aí vai guardando aquele sofrimento, aquela sensação para você. Quando você percebe, já está algo incontrolável, que está interferindo na sua funcionalidade. Eu tenho recebido hoje pessoas na clínica que já estão em sofrimento há mais de um ano, mas resistiram procurar ajuda porque acharam que não, eu consigo lidar. Então, quais são os sintomas mais comuns do transtorno de ansiedade generalizado? Tanto para quem teve Covid como para quem não teve. Só o contexto da pandemia já causa. Então, temos dor de cabeça, as extremidades, as mãos e os pés sentindo frio, muito frio. A gente tem o mais comum, o famoso bolo na garganta, a falta de ar, a dor de cabeça, ataque cardíaco, pessoas que entram numa crise de ansiedade tão intensa que chegam a parar no hospital com sintomas de um infarto.
E aí, quando chega lá, que são atendidos, o médico, após fazer todos os testes e exames, dizem, não foi um infarto, foi uma crise de ansiedade. Procurem quem? Procure um psicólogo. Então, é preciso que a gente diminua um pouco, quebre esse tabu de procurar o profissional de saúde mental. E enquanto mais cedo você procurar, mais cedo você consegue resolver, mais cedo você desenvolve as estratégias que vão te ajudar a enfrentar isso, e você começa a funcionar novamente, a superar e voltar a ter sua vida de forma tranquila. Bom, agora em relação ao depois, é muito comum nós termos ouvido falar de alguns transtornos neurológicos, não, transtornos não, né? Mas vamos dizer assim, algumas situações, algumas sequelas, pessoas que tinham leve esquecimento, aí passaram a ter um esquecimento maior. Há quem diga que muita coisa piora, não sei se isso acontece com ansiedade, com outras situações que a senhora vem tratando, depois da Covid, mas como uma sequela ali da Covid. Os psicólogos também têm enfrentado, têm encontrado pacientes assim? Sim, inclusive, muito comum a perda do olfato e do paladar, não é isso? Então, Isso. essa perda do olfato e do paladar, ela não está ligada ao aparelho mesmo, aqui, ao aparelho, a boca ou o nariz. Essa é uma intervenção que o vírus faz diretamente no cérebro, onde nós temos lá o desenvolvimento que faz com que nós venhamos sentir, né, que ativa os neurônios que ativam o nosso olfato e que ativam o nosso paladar. Então, é lá na fonte que há a atuação do Covid, bem como essa questão do esquecimento, apesar de ainda não ser algo tão comprovado, mas existe sim muitas pessoas que após Covid têm relatado um esquecimento maior. Já esqueciam, mas não tanto, agora tem uma maior dificuldade de concentração, de esquecimento, e tudo isso também é neurológico, é psicológico. Então, é necessário procurar o profissional, porque ele vai poder testar o nível de afetamento dessas áreas de cada indivíduo para poder encaminhar para a terapêutica adequada, indicada. Talvez seja uma estimulação cognitiva, talvez seja a própria terapia que já consiga, não é, trabalhar essa questão, mas é necessário procurar o profissional, porque realmente tem sido bem comum esses sintomas em pessoas que já tiveram o Covid. Muito bem, agora 19h03, né? Eu quero aqui trazendo a pergunta do ouvinte Adriano, questionando o seguinte: fiquei realmente com um esquecimento que eu não tinha, pelo menos dessa forma. Léo, pergunte à doutora se minha mente vai voltar ao normal. Essa é uma pergunta que a gente não tem comprovação científica para te responder, querido ouvinte. Olha, existem pessoas que estão recuperando, sim, toda essa perda que tiveram no Covid, mas existem pessoas que ainda não recuperaram. Então, os estudos ainda não comprovam com certeza se vai recuperar ou não. O que é que a gente indica, até uma questão da neuropsicologia, é estimular essa perda, a área que você tem aí dificuldade. Então, se você está com dificuldade de lembrar de algumas coisas que antes era fácil para você, a ajuda do profissional da neuropsicologia, ela vai te direcionar para estimular a área do seu cérebro responsável pela memória. Então, essa estimulação vai ajudar e acelerar esse processo. Pode haver um retorno, pode haver uma recuperação da área afetada? Pode. Pode haver também uma adaptação do seu cérebro, porque a neuroplasticidade hoje mostra que a perca de algumas áreas são compensadas por outras. Isso também pode acontecer. E pode acontecer de você não retornar ao estado que era antes. Porém, com o tratamento, você consegue encontrar estratégias que compensem essa perda. Então, isso aí varia muito de cada caso. Eu sei que eu não respondi a sua pergunta, mas isso é o que a ciência tem a dizer. Eu não posso dizer que sim ou que não. Existem várias formas, seu caso precisaria ser avaliado.
Muito bem. Olha, é evidente que nós temos aqui, vamos ter outras oportunidades para a gente conversar, né? Hoje a gente acabou falando de dois assuntos, os dois de extrema importância, né? Bem atuais. Eu quero lhe agradecer, reforçar aí toda terça que a senhora está aí na outra clínica, é isso? Sim, toda terça à tarde. Basta ligar para lá e marcar, que a gente está lá para atender vocês. Então, gente, olha, então entre em contato com a Ultra Clinique, tá lá minha amiga Cris, Dr. Vibar, toda a equipe, tá certo? Anote aí esses telefones, o WhatsApp da Ultra Clinique é o 8864-8304 e também o 3631-2533, tá bom? Nosso agradecimento e foi um prazer ter a senhora participando com a gente aqui, doutora Daniela. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer contribuir um pouquinho com essa temática. Muito bem, um grande abraço. Agora são 19h06. Amanhã, 6 da manhã, levante a sua voz.